Azan, direto do Geek Nerd Discovery. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal e divertido. Acredito que muita gente vai lembrar daquele bordão: querida, cheguei! A gente vai falar sobre família dinossauros. Vem com a gente nessa aventura. Querida, cheguei! Então, galera, hoje a gente vai falar sobre a família dinossauros. Quem não curtiu aquele desenho com formato diferente, que não era desenho, na verdade era uma série sitcom, né, como era chamado na época, no formato que criticava de maneira bem humorada a família norte-americana de classe média. Mas antes da gente desenvolver o assunto, eu queria pedir para você já curtir e compartilhar esse vídeo. Comenta aí embaixo se você era fã do Baby, do Dino, da Fran, da Charlene, do Bob ou até da vovó Zilda. Fala aí pra gente o que você gostava da família dinossauro. Bom, vale lembrar também que aí na descrição do vídeo a gente tem a nossa campanha do Apoie-se e os nossos infoprodutos. Dá uma olhadinha lá que eu garanto que você vai enriquecer a sua vida. Vamos falar sobre o assunto? Ela foi criada lá pela Disney junto com o Henderson. O Henderson foi o criador dos Muppet Babies, né? Ele já tinha uma experiência com bonequinhos de fantoche e animatronics, aqueles onde pessoas colocavam a roupa e metade era mecânico. Custava uma fortuna produzir um capítulo da família dinossauro, mas fez tanto sucesso nos Estados Unidos, no mundo afora e aqui no Brasil, que valia a pena financeiramente para quem produzia. Bom, ele chegou aqui lá ele foi lançado em 91, chegou aqui na Rede Globo em 92, exibido no show da Xuxa, né? Eu não era fã da Xuxa, mas gostava de algumas coisas que aparecia lá, alguns desenhos. Eu trouxe alguns itens aqui para ilustrar a família dinossauro. O gibi, na época, que a gente comprava nas bancas de revista, ó, vou mostrar para a galera aqui, ó, bem pertinho, o gibizinho. Vamos focalizar direitinho aqui. Esse era o gibi que a gente brigava, saía na porrada para comprar sobre a família dinossauro. E a gente tem também hoje aqui que eu trouxe o álbum de figurinhas. Ó, vou mostrar para outra câmera aqui, que acho que vai ficar mais fácil. Esse até tá completinho, mas tá bem gasto. Hoje em dia, um material bem difícil. Ó, a capa dele mostra o Dino e o Baby. Ah, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual era o nome do Baby? Era Baby, cara. Ele não tinha nome. Aqui atrás a gente tem aqui, ó, a Fran, o Dino, o Baby, o Bob, a Charlene e o amigo dele do trabalho, o Roy. Para quem não lembra, contava a história do Dino, vivendo lá na Pangeia, né? Numa época onde os dinossauros eram a raça dominante no mundo e os humanos que eventualmente apareciam na série eram os selvagens, né? Eles tinham até assuntos que não eram muito próprios para o público infantil. Então a gente via que, vamos supor, assuntos como racismo, liberdade, cultura LGBT, tudo isso era explorado no desenho, apesar do público infantil não absorver muito esses assuntos, que eram assuntos para um público mais velho, porque era um sitcom. Então ele criticava de maneira bem humorada a sociedade americana, ele mostrava isso de uma forma subjetiva. E aí uma galera jovem, uma galera adulta que acompanhava o seu filho assistindo a família dinossauro, né? O Baby propriamente batendo no Dino, dizendo sempre não é a mamãe, gostava, adorava. Então ele fez muito sucesso. São 4 temporadas e ele foi exibido inicialmente na Globo, depois do SBT, na Bandeirante, no canal Vivas ele sofreu uma reprise lá em 2014 e foi um sucesso estrondoso. Esses bonequinhos aqui, galera, ó, eu vou mostrar aqui, ó, o Dino.
eles são bem raros hoje em dia. A galera que coleciona é louca, tá por volta aí de R$150 a R$250. O ROI aqui, ó, é bem raro. Todos são Disney. Se você achar um bonequinho desse, você tem que olhar embaixo se ele tem o símbolo Disney, tá? Isso é muito importante, porque a Disney era que produzia, junto com o Henderson, essa série que foi um sucesso tremendo na década de 90. Eu lembro, inclusive, de alguns capítulos polêmicos que aparecia a Bíblia no fundo, que aparecia, que questionava, né, a vida após a morte, que eles chegavam e colocaram lá que com 72 anos eles tinham que se jogar no poço de piche e que tinha a vida no poço de piche. Era uma sátira assim. Tinha algumas coisas bem loucas no desenho, né? Momentos assim sobre a educação sexual do Bob, falando sobre a dança do acasalamento. Tudo isso o público infantil assistia, não absorvia muito, mas a galera adolescente e os adultos acabavam percebendo os reais objetivos dessas críticas que o desenho trazia. De uma certa forma, moldou uma sociedade que todo mundo adorava. Tanto do gibi, dos brinquedos, dos bonecos, os álbuns de figurinha, fizeram a cabeça de muita gente. Eu acredito que hoje, de repente, o público até questionaria esses assuntos, se era ou não devido ao público infantil, se poderia assistir ou não. Mas na época foi um sucesso tremendo. Bom, eu falei aqui um pouquinho para vocês sobre a família Dinossauro, vou trazer mais informações sobre ele, gostaria de fazer um review rápido sobre os itens colecionáveis da época, os personagens, um pouco sobre a história e dizer para você que está assistindo a gente, curte e compartilha esse vídeo aí, fala com a galera quanto é importante que esse canal cresça, beleza? Obrigado, galera, fui!